galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado, em nossa segunda temporada, e hoje tem um convidado que eu tinha muita vontade Meu de que Deus, dê um estou tempinho aí pra aqui. vir cá. É. Tom Novaes, bem-vindo. Ai, muito obrigado, é um prazer. E assim, já vou avisar que eu tô nervoso. Eu não Meu tô nervoso primeiro mais. podcast. Primeiro podcast. Sim. Tô bem feliz de estar vindo aqui. Ah, eu tô Eu feliz também. eu acompanho. Sério? Adoro o seu conteúdo. Aham. Muito obrigado. Foi uma ideia que começou, eu acho que comecei a querer impulsionar um pouco mais minhas redes sociais. E um cara me falou, faz vídeo de você falando da tua experiência em fotografia e tudo. Eu falei, gente, fico muito nervoso quando eu falo na câmera. Aí quando faz esse bate-papo e um intercâmbio de informação... Fica mais tranquilo, né? Exato, fica muito mais tranquilo. Imagino. Perdão pelo leque, mas... Não, tá certíssimo, Tô Musa. quente. E, assim, mas eu não sei se eu vou me assistir. A gente vai ter um papo muito sincero, muito franco aqui. Que é mas o objetivo. Se eu vou me assistir depois, aí são outros 500. Sabe que também, às vezes, eu tenho certa aflição de me ver, acho que, não sei se eu não gosto da minha voz, sei lá. Aí eu Dizem que também a gente tenho. não conhece a nossa própria voz, que a nossa voz é aquilo que a gente vê no vídeo. Exato. Não é o que a gente tá escutando. Então aí, ó, Aí dá um... mais uma insegurança. Será que a gente tá tendo mais uma insegurança aqui? Eu acho que a gente estava falando isso justamente no backstage, que nossa cabeça é um dos maiores inimigos, é o que mais se julga, né? Sim, é a pior parte. Então, a gente vai fazer uma pequena introdução. O Sim. Tom Novaes, dançarino, coreógrafo e professor, com 17 anos de carreira e formação em dança urbana e jazz dance, e integra o corpo de balé da Anitta, lógico, e é CEO no Eagles Dance Studio, no Rio de Janeiro. Além das suas performances no palco, Tom mantém uma forte presença digital, compartilhando coreografias no YouTube e TikTok. Tá certo? Nossa, fizeram um dossiê da minha vida, eu amei. É bom, eu coloco a Daniela para fazer essa introdução, porque eu sou meio Meu ruim. Deus, eu amei. E aí eu fiquei me perguntando assim, você falando agora, eu falei, como é que já tá sabendo disso, gente? Porque às vezes eu mesmo esqueço. Não, São 17 anos, eu esqueço. mas você não tem como não te conhecer, a gente sempre te vê. Mas aí a gente bota o pezinho no chão e fala, verdade, olha, as pessoas têm como pegar informação da minha vida. Sabe quem fez a outra? A gente estava jantando com uns amigos e eu procurei no chat GPT, coloquei informação sobre o Marco Mercado. Fala tudo. Não é um pouco assustador? Muito assustador. Porque tantas coisas que tem de golpe e tudo, é tão fácil ter agora as tuas informações sem precisar ser uma pessoa tão pública, né? Verdade. Agora imagina você, até teu ADN deve estar lá. Pelo amor de Deus, tomara que não. Então, me conta um pouco de você, da tua infância, e quando você percebeu que a dança era a tua vida? Então, eu acho que, como todo garoto, toda criança viada, vou dizer assim, dos anos 90, a gente viveu um período muito forte do El-Chan. Então, o El-Chan, eu acho que foi um grande percursor para impulsionar crianças dançarinas naquela época. E assim, tinha El-Chan, Chiquititas. Então, assim, eu conseguia, não sei como, porque a gente não tinha facilidade do voltar o vídeo. Como hoje, você volta, não aprendi, volta. Aquilo passava no programa uma única vez. Então você tinha que aprender aquilo ali. Você já tinha essa habilidade E aí de eu, captar. de pequeno, eu consegui aprender as coreografias do El-Chan pela televisão. Nossa, que legal. E ali era aquele momento, né, de ir pra festa, esperar o momento de tocar pra poder na festinha arrasar. das crianças, dos amiguinhos, E junto com isso vinha aqueles preconceitos, mas enfim, a partir daí, com 6 anos de idade, eu aprendi as coreografias muito fácil. E eu fui pegando, brincando, mas até então a dança não veio a se tornar um caminho que eu escolhi. Falei assim, aqui, ali com, sei lá, 12, 11 anos eu lutava. Nossa, Eu fazia karatê. uau, que legal. Num projeto social, para quem não conhece Realengo, eu moro em Realengo, no Rio de Janeiro, é uma zona, é o subúrbio do Rio, Zona Oeste, é aquela área ali mais quente, sabe? Bangu, Realengo, a área que no Rio pega fogo. E aí Imagina como tá agora.
Graças a Deus a gente tá aqui no ar-condicionado, né? Então, assim, era um projeto social para tirar crianças que poderiam se envolver com coisas erradas. Então, um projeto social gratuito que disponibilizava, na época, chamado Lamberóbica. Então, tinha Lamberóbica, tinha O que é Karatê. lamberóbica? Lamberóbica atualmente chama de ritmos. Ah, tá. É que o professor pega as músicas do momento. Na época existiam coreografias famosas, então o professor pegava aquelas coreografias e passava. É mais assim, é o tchan, tchacabum. Lamberóbica era a dança do axé. Eu estava pensando, porque na Bolívia, a gente tem, eu sou de Santa Cruz, então é Aham. bem perto do Brasil, é do lado, a gente tem fronteira juntos. Sim. Então o que acontece, quando eu tinha uns 10 anos, nos 90, nos 90 eu nasci, né? Entendi. 10 anos tinha no 2000. Eu tenho 24, então eu não sei. 24? Não. Ai, irmão, então eu tô um pouquinho mais velho. Nasci nos anos 90, mas hoje em dia eu tenho 24. Então Tá. vamos Eu deixar conheço uma amiga que entender. tem 30 faz 5 anos. Bom, e havia um grupo chamado Axé Brasil e Axé Bahia. Conheço. E chegava muito lá, iam lá, eram convidados. E também me lembro que um momento de eu me expressar e não ter vergonha de conseguir dançar do jeito amaneirado, como eu era de criança, era justamente as coreografias da Axé, que era incrível. Que eram coreografias de lamberóbica. Era a Agora, linguagem eu tô fazendo que a era a relação. linguagem que era assim denominada na época, né? Hoje em dia não usa-se mais o nome lamberóbica. Posso estar errado, mas acredito que não usem mais. Aí usa para ritmos, né? Que é quando engloba engloba o axé. Às vezes botam até calypso na aula e é maravilhoso. Então eles pegam de tudo um pouco e cria aquela aula bem movimentada, bem agitada. E na época, eu vi nesse projeto social, tinha o karatê, que foi onde eu fazia, tinha a lamberóbica, que é um professor que movimentava assim uma galera, uma quantidade de mulher absurda na aula, e tinha o street dance, Uau! que aí começa a vir. Aí eu com 13 anos de idade, eu já estava no karatê há uns 2 anos, mas eu fiquei um bom tempo ali na faixa branca, porque precisava pagar para poder passar de faixa. E na minha Nossa. época, eu venho de uma família bem humilde, e eu fiquei na faixa branca durante um bom tempo, porque não tinha como ficar bancando para trocar. E eu levava jeito por quê? Porque os chamados de kata era um movimento coreografado com movimentos da luta, no caso. E aí tudo era coreografado. Então, por eu já ter a facilidade de aprender dança, Nossa, que pela interessante TV, essa relação. eu pegava muito fácil os katares. E aí eu sabia o da faixa amarela, o da laranja, o da vermelha. Só que o professor ficava me segurando. Tipo assim, não, você tá conseguindo e tal, não sei o quê. Mas vamos devagar. E aí eu adorava, desde pequeno, eu adorava aprender coreografias sequenciais e botar em prática. E não sentia essa vontade de ir lá e Ainda espiar as não, aulas ainda da não. lamberóbica? Não, por quê? O que aconteceu? Eu sofri muito bullying no período do El Chan, mas também me abriu portas, assim, como figuração ali, como criança. Figuração dançando e pontas, assim, que minha mãe tentava pra gente poder fazer uma graninha ali, sabe? E aí veio muito bullying na época, uma coisa que, numa cabeça de uma criança de 8 a 11 anos, você ficar ouvindo, ai, você é isso, você é aquilo. E eu nem sabia o que eu era. Então aquilo acabou me afastando um pouco dessa relação Da dança com a dança. Sim. E aí eu parti pro karatê. Depois de 2 anos, o meu primo mais novo que me levou pro karatê, porque ele descobriu o projeto social. Aí depois ele cansou, porque, tadinho, ele apanhava muito. Ele não Aí ele não falou, levava jeito. eu não vou continuar, primo, eu vou pra lamberóbica. Aí eu não queria ficar sozinho, fui com ele pra lamberóbica. E ali já começou a me mover um sentimento muito diferente. Aí eu fiquei assim, nossa, que legal isso daqui. E era muito rebolativo, não sei o quê, mas ao mesmo tempo eu já tinha uma trava com receio de vai passar alguém no portão do projeto e vai ver e vai falar pra minha mãe, pro meu pai, que eu tô aqui rebolando. A maioria era mulher.
A Isso também, maioria. isso também deve ser uma coisa Sim. que é uma barreira para romper. 95% da turma eram mulheres. E aí, meu primo também, mais uma vez, cansa da modalidade que a gente estava. Rebolar não era pra ele, o axé não era pra ele. Ele falou assim: eu vou tentar o street dance. Aí eu falei: vou com você. Ah, eu era um primo bonzinho, você. Sim, apelidavam a gente. Não, não vou falar não, porque depois vão usar isso, não. Não vou falar não. Você me conta depois. É, depois eu vou te contar no off como que chamavam a gente, porque eu era alto já, sempre fui alto, e ele mais baixinho. Enfim, fomos pro street dance. Na minha primeira aula, juro pra você, Apaixonado. foi uma coisa que ali foi um encontro de almas, assim. Pô, não era uma aula onde o professor te ensinava a técnica, te falava de onde vinha o movimento, como que se faz, não. O street dance desse projeto social, o professor pegava coreografias que eram reproduzidas por artistas como Britney Spears, NSYNC, Backstreet Boys, que passavam nos clipes, nas performances como o VMA, o EMA, o Grammy. Então, eles gravavam. Para quem não conhece, existia um eletrônico chamado videocassete. Então, eles usavam o videocassete para gravar aquele momento, para poder ficar Eu me senti voltando. velho que a gente tem que explicar o que é um videocassete. É, mas hoje em dia as tudo pessoas, bem. sabe? O videocassete, você colocava uma fita e conseguia gravar o que passava na TV. E aí aquilo era reproduzido nas aulas. Então não era uma aula onde você aprendia a base, o fundamento do movimento, mas você aprendia a coreografia. Então a dança vinha como raça, não como um trabalho técnico para que Sim. você chegue a ficar muito bom. Então vinha na raça. E ali, a minha primeira coreografia que eu aprendi foi o Baby One More Time, de Britney Ai, que Spears, maravilhoso. do VMA de 1900, eu acho que é VMA, de 1999, que é Britney com NSYNC. Então, assim, eu saí dali, eu não tinha palavras, eu saí meio que embabacado, sabe? Eu saí meio assim, que é isso? Meu corpo vibrava. E aí, eu lembro de, tipo assim, cara, me encontrei. Foi o primeiro momento da minha vida que eu falei assim, me É achei. isso. É aqui que eu quero estar, é aqui, sabe? Aquele trauma de bullying, aquilo nem passou pela minha cabeça. E ali eu saí, não queria mais outra coisa. Só queria dançar e comia aquelas aulas, eu ia todo, eu ficava atrás dos maiores e eu tinha 14. E a galera da turma era assim, 18, 19, 16. Obviamente os papos não eram os mesmos que o meu. É. Só que assim, ali eu entendi o que era ter talento para o movimento, para ter talento, seja para dançar, para atuar, cantar, talento. Ali eu descobri o que era, porque eu tinha muita facilidade de aprender o que o professor estava passando, enquanto outras pessoas não. E ali o professor começa a me puxar mais para frente, mais para Ah, que frente. legal. E aquilo foi me dando ainda mais vontade. E assim foi o momento que eu me conecto com a dança e falo assim, nossa, aqui é onde eu quero morar, com 14 anos de idade. Devia ser também terapêutico para você. Com todo esse bullying, de Foi, pronto você ir na frente e começar a chamar a atenção, deve ser um desafio. foi uma coisa assim muito transformadora, porque eu saio de um casulo aonde eu não queria mais me performar nas festinhas, eu não queria mais mostrar que eu sabia dançar, para um momento que, não, agora é o meu momento de brilhar, agora eu quero dançar. Agora ninguém me segura. Era assim, nas festas que eu ia de aniversário, era papo da minha mãe falar assim, ó, senta aqui e não levanta. Ah, Não porque ela queria me parar, mas eu acho que ela queria me proteger é, do que as crianças iam ficar falando depois. Porque a festa parava para fazer uma rodinha, porque eu sabia os passos do El Chan completamente. E eu não fazia de uma forma que fosse durinho, porque criança é mole, criança tem facilidade de movimento. Então, eu quebrava muito, era muito rebolativo. Então, aquilo meio que já deixava minha mãe no alerta de, não, vou proteger, não claro. sai daqui. Mas aí vinham os outros, não, deixa seu filho, vai. E aí eu entrei nesse casulo e quando eu entro no street dance, eu saio e falo assim, não, agora ninguém me para não, porque isso aqui eu me encontrei, entendeu? Quando você já quis fazer a dança de um jeito já profissional,
Como foi recebido na tua família? Então, quando eu entro nesse projeto, eu fico de 14 anos aos 15 para 16. Só que esse projeto ele era linkado com uma outra professora que ela estava retornando com a escola de dança dela após ficar parada há 5 anos, que ela teve filho e tal. E aí ela era um nome muito forte da cena e ela me deu bolsa de estudo para eu fazer jazz. Por quê? O professor que passava só a coreografia dos clipes, ele sai de cena, entra o que eu chamo de meu mestre, e ele vinha dando aula técnica, ele explicava o movimento. Ali eu vi o que era a aula. Isso num gapzinho aí de 14 aos quase 16. E aí ele ficava me perturbando, você vai fazer jazz. Você vai fazer jazz, você tem que entender o que é um giro, o que é uma marcação de cabeça, uma postura, um alongamento, que só o street dance não vai Não te vai dar. conseguir. E aí a Vânia Reis, no caso, ela me deu essa bolsa e eu faço jazz com ela durante 2 anos. E ali eu comecei a entender que eu poderia me profissionalizar. Eu entendi o que era uma técnica, o que era uma base. Eu entendi que era um mundo muito maior do que só aquela paixão que me atingiu logo de cara. E através da dança que eu ganho bolsa de estudos para eu completar o meu segundo grau, de 16 para 17. E aí eu fui entendendo que com a dança eu Você ia podia, conseguir claro. novos degraus na minha vida. Olha interessante como projetos sociais podem causar também na vida de uma pessoa. Muita coisa, muita. Eu sou muito grato na época, o nome do projeto era Projeto Mel. Ele era até uma abelhinha o uniforme, era muito bonitinho. E aí, quando eu faço a bolsa pro segundo grau, aí eu migro, saio da Vânia Reis e acabo indo para Daniela Marcondes, que aí eu chamo que ela é a minha mestra do jazz, porque ela que me deu a oportunidade não só de me formar como um jazzarino, que a gente costuma brincar, como ela Jazzarino? é jazzarino, como ela também me deu a oportunidade de começar a dar aula, porque eu fiquei dos 13 para 14 até os 17 fazendo muita aula de dança de rua, mas eu também fazia jazz. E ali eu não tinha dinheiro para ir para festival de dança. E aí os meus pais já estavam aqui, ó. Ó, os 18 tá chegando. E Tem que aí, sair a trabalhar. vamos. Meu pai me perturbava, você vai servir o exército. E era meu maior medo. Eu tinha um medo, assim, que eu não sei explicar. Você vai servir o exército. E eu morria de medo. E eu falei, não, eu vou seguir na dança, eu vou seguir na dança. E ninguém acreditava. E, eu tenho um ponto muito curioso. Que nesse período dos 14 aos 17, meus pais se separam. E aí eu fico com o meu pai, porque meu pai ele era alcoólatra. Você ficou morando com teu pai? Fiquei porque minha mãe saiu por conta de problema com a bebida dele. Sim. Aí ela decide não aceitar mais algumas questões que ela estava passando. Mas eu fico com meu pai e eu fico com ele até ele se curar. Quando ele Foi se curar, vontade tua. foi. Quando ele se curar, aí eu talvez volte a morar com a minha mãe ou não. E então, nesse processo dos 14 aos 17, era uma cobrança. Você tem que arrumar um trabalho, você tem que procurar Mas ainda segura você um, sentia fu um pouco responsável um pelo futuro futuro do teu pai desse. também. Sim, eu tinha essa responsabilidade com ele. Você tem que procurar um futuro certo para sua vida. Dança não vai te levar a lugar nenhum. E aí eu não sabia, eu não sabia que eu não sabia lidar com essa separação muito repentina, porque assim, num dia eles estavam juntos e no outro tinha uma Kombi chegando na porta da vila que eu morava para levar as coisas de casa. Eu não tive uma preparação psicológica Sim. para que, ó, a gente vai se separar, então não sei o que, não sei o que lá. Não, então eu fui meio que aprendendo e a dança foi me curando. A dança foi me educando muitas vezes, assim, num período que eu poderia ter aloprado. Ai, meu pai se separaram, então nada vai dar certo. O meu pai tá se rendendo ao alcoolismo. E eu tô aqui. Eu tô estudando num colégio particular, graças a Deus. Eu estudei no colégio particular, mas foi por conta da Da dança. dança. A dança me proporcionou estudar com 100% de bolsa. E aí eu foco só em dançar, para esquecer o problema. Repeti, perdi minha bolsa, porque eu só queria dançar. Meu pai não conseguia me acordar para ir para a escola.
E assim, juro, eu fiz aula em 3 lugares diferentes, assim, eu fazia aula o tempo inteiro, porque Aula de dança, de 3 lugares na minha diferentes. cabeça eu tinha que ser bom pra segurar aquela bolsa. Mas aí eu não ia pra escola. Aí Ah, também talvez seja uma excusa, né? não, Que eu quero só criança. eu reprovei, não foi por nota, as minhas notas eram boas. Eu reprovei porque eu não tive 75% de presença no ano. Sabe qual que era o meu apelido? Turista. Porque visita de médico também poderia Juro, ser, e juro. chegava e ia Aí, embora. quando passa todo. Isso assim, muito resumido. Quando passa todo esse turbilhão que eu faço 18, eu me alisto. Período que realmente quem queria servir eles estavam pegando, quem não queria eles estavam dispensando. E eu chego em casa com a notícia, fui dispensado. Não vou servir e vou seguir a dança. Aí, Conseguiu. aí virou assim, tipo, durante muito tempo eu ouvia das minhas tias, não da minha mãe nem do meu pai. Já tava, a chave já estava virando, que eles estavam conseguindo entender, Que não iria não ia conseguir mudar, lutar. não ia mudar, e que também eu estava conseguindo algumas conquistas muito pessoais ali na minha vida que eles não seriam capazes de me proporcionar. Então eles estavam entendendo e aceitando. De certa maneira, você estava sendo responsável com teu sono, né? Sim, sim, eu Estava nunca. sendo constante e, em verdade, você está mostrando interesse, né? Total. A dança, ela me livrou de tipo assim, cair com grupinhos errados, de ir para lugares errados e acabar desvirtuando o meu caminho para ser um adulto que minha mãe e meu pai queriam que eu fosse. Então, quando eu falo, vou seguir a dança, durante um tempo aí eu comecei a ouvir de tias, vó, que tipo assim, isso não vai te dar nada, isso não É o vai te levar a conceito, lugar né? Que a arte nenhum. nunca... Você não vai conseguir viver da arte. Aí eu via coisas assim, ai, Inho da família, eu não sei o quê. E eu assim, tá, eu tô seguindo o meu coração. Eu preferi colocar a minha felicidade na frente do que uma carteira assinada que poderia me dar um salário para eu estar vivendo como eles queriam que eu vivesse. Eu fui o primeiro da família a realmente bater o meu pé e falar, eu não vou fazer o que vocês querem que eu faça. Porque a família do meu pai toda mora no Rio. Eles são do norte, do Nordeste, mas eles moram no Rio desde que meu pai tinha 14 anos de idade. Da minha mãe, não. A da minha mãe é mineira, mas a minha mãe era a única morando no Rio. Meus tios todos são daqui de São Paulo. Todos migraram de Minas para São Paulo. Mas a minha mãe lá, eu não tinha a minha família materna para ou me defender, Ou para ter ou, outra visão, ou outro ponto de vista. não tive. Então, eu brigava muito com a família do meu pai. Muito, muito. O meu lado rebelde, eu acho que foi esse. Eu não fui rebelde de ir pra rua e me envolver com coisas erradas. Eu fui rebelde de brigar pelo que eu queria. E eu não abaixava a minha cabeça. Eu respeitava a minha avó, com certeza. A minha avó, E a mas... a dança, o mundo da dança, mais ainda do jazz, porque eu só estou relacionado, eu tinha 2 amigas que eu acompanhava nas aulas dela de jazz lá, e é super disciplinado. Então você tem que ser disciplinado com a hora, você tem que ser disciplinado com o estilo de vida, com a alimentação, por exemplo. Porque senão você não vai render, né? Sim, e é aí que... Aí também a gente aprende e acaba ganhando muitos gatilhos pra vida depois. Por exemplo, a minha fotografia me deu a educação de ser pontual, por exemplo. Não consigo ser impontual, porque todo mundo pode chegar atrasado, menos fotógrafo. Mas aí no fotógrafo de eventos, por exemplo, você não vai falar, noiva, Verdade, aguarda verdade. que eu vou colocar Segura meu aí que eu tô equipamento. chegando, Vai dar um beijo de novo, porque eu tenho que Sim, trocar a bateria da câmera. Não dá. Verdade. Então você tem que ser muito responsável. A disciplina funciona em todo o campo da tua vida. E a dança é assim. A dança me gerou muita determinação. Quando você pensa nos teus, como se chama, nos teus modelos a seguir, se chama? Nas minhas inspirações? Isso. Que artistas te inspiraram na dança e na música? Então, vou voltar um pouquinho pra você entender. Sim. Quando eu fiz a primeira aula, que foi com Baby One More Time, da Britney, eu comecei a consumir muito Britney Spears. E eu nunca olhei pra Britney e falava assim, eu quero ser a Britney Spears. Não. Eu olhava o balé atrás dela. Então eu sempre falava assim, eu quero ser eles, um dia eu vou dançar com ela.
eu tinha uma certeza muito forte na minha vida que um dia eu ia dançar com a Britney. Ou um dia eu vou dançar com a Britney. Porque a gente nunca sabe, né? É, vai que volta. Pois é. Aí, eu comecei a consumir os dancers dela da maneira que era possível, né? Porque a gente não tinha rede social e tal. Então, eu fui me inspirando muito no Brian Friedman, que é o coreógrafo dela. Foi o coreógrafo dela durante muito tempo. O Bob Newberry, na época, eu comecei a assistir também o Blake McGrath. E sem perceber, eu tava consumindo muito a galera do jazz funk. Porque, assim, era um termo, street dance. Hoje em dia, o termo se chama danças urbanas. Por quê? São tantas vertentes, que tem tantas modalidades. A gente tem o Rios, que é o salto alto, que é mais conhecido como estileto no Brasil. Sim. O Rios é uma dança urbana. O jazz funk é uma dança urbana. O hip hop, o locking, o pop, o house, o dance hall e tantas mais que estão vindo. Assim, é uma é uma gama tão grande de conteúdo, de cultura que é meio que era deixado de lado, que hoje em dia o termo não é mais usado, só street dance, é danças urbanas, sabe? E onde que eu tava? Acho que eu me perdi. A gente tava Das falando inspirações, isso. Obrigado. E aí, eu tava indiretamente consumindo muito o jazz funk, que hoje é a modalidade que eu mais trabalho, que eu dou aula. Mas para eu ser professor lá atrás, eu tive que entender um pouquinho de cada coisa, para eu poder mostrar para os meus alunos, ó, isso aqui é um hip hop, isso aqui é um house, não sei o quê. Coisa que deixa a sua mente muito aberta para que você também consiga ter uma corporeidade pronta para o que o mercado vai te exigir, porque no mercado que a gente trabalha, infelizmente, se você vem, hoje eu sou do jazz, sou só do jazz, você acaba limitando o seu mercado unicamente para aquela direção, que é do Sim. jazz. Então, eu tinha essa corporeidade Versatilidade. bem versátil e consumia muito esses que eu te falei, Bob Newberry, Brian Friedman, que até hoje é meu ídolo, e o Blake McGrath. E hoje em dia a gente também consome muito mais da galera da nova geração, porque se a gente não consumir a nova geração, a gente fica para trás. E a dança eu vi que evolucionou muito, Muito. né? E é constantemente evoluída. Você tem que É igual constantemente médico. estar, exato, constantemente estudando, vendo Sim. as redes sociais devem ajudar bastante, né? Hoje em dia ajuda muito. Ajuda e ao mesmo tempo atrapalha. Acho que como toda profissão, a rede social ela veio para potencializar, para ajudar e dependendo do caminho que ela tá levando, ela também pode atrapalhar um pouquinho. Em que sentido poderia atrapalhar? Hoje em dia com a rede social você consegue seguir o artista o dançarino, o seu ídolo que você mais Gosto. gosta e você vai aprendendo algumas coisas ali no estudo à distância. Que existem Sim. várias formas de se estudar. Nada invisibiliza, obviamente, né? Tira de lado o estudo prático ali, na hora. Mas você estudar também por contato visual é muito importante. Só que as redes sociais, hoje em dia, também, elas trazem esse imediatismo de que tudo é para ontem, é 15 segundos, você tem que arrasar, é 30 segundos, vamos lá, lança aí a coreografia. Então, muitas pessoas hoje em dia não querem fazer aula. Elas não querem fazer aula de dança para ganhar técnica, para entender o corpo dela enquanto pode vir a ser um profissional. Eles querem viralizar. Eu quero fazer a dancinha mais aqui, vou criar uma dancinha rápida e eu vou já sou um dançarino. E já sou um dançarino. Movimentos repetitivos, que é o que eu vejo desde a aparição do TikTok, que os movimentos e as coreografias são bem repetitivas, inclusive acho que isso afeta até na composição das letras dos artistas, porque você vê palavras que se repetem em todos os artistas, em maioria das músicas. E acho que eu imagino que a finalidade é que as pessoas consigam captar de um jeito mais fácil a coreografia, mas também deve tirar a virtude criativa do artista, porque quem vai criar uma coreografia já está pré-desenhada, por exemplo. Sim. Vai de ladinho, malvadão, macetando, tem as mesmas... O lado bom disso é que ele consegue, essa
força, ela consegue colocar a dança para todo mundo, Sim. entendeu? Ela consegue fazer com que as pessoas se sintam capazes de dançar. O lado ruim que eu acho é que ali não te torna um profissional, Claro. sabe? Aquela dancinha não te torna um dançarino. Porque, imagina, você é fotógrafo. Eu ia falar justamente Imagina, isso. você é Pegar uma fotógrafo. câmera não te Aí a faz pessoa fotógrafo. pega uma câmera ou pega o celular e aprende a tirar umas fotos ali Maravilhoso, pelo porque o celular, celular tem tudo para tirar lançou um fotos filtro e você estudou a lente certa, você estudou ângulo, iluminação. ângulo. Você se dedicou anos ali para que você tivesse um know-how enquanto fotógrafo. E aí alguém que estudou ali pela rede social, porque deram uma dica ABC, já bota lá na bio dela, fotógrafo. É. Sabe? Isso aconteceu muito com a dança, com esse movimento de rede social. Porque aí acabou colocando a dança em evidência, graças Sim. a Deus, mas ao mesmo tempo também todo mundo agora é dançarino. Você consegue entender o que eu tô dizendo? E aí Muito. tem seu lado, tem seu lado Já você pensou muito naquela positivo relação e clara. tem esse lado também que não dá para ser deixado de lado. Ele existe, ele tá aí. Quais foram os maiores desafios quando decidiu já da maneira profissional ser dançarino? Eu tive um grande desafio que era aprender a dar aula para criança. Ah, que fofinho! O grande desafio. A criança é distraída. Se você não Sim, capta de um bom sim, jeito a atenção sim. dela, vai lá e O meu fica... primeiro desafio com a dança, depois que eu comecei a dar aula, foi... Primeiro, aquilo é novo. Você tem que entender uma didática que o aluno vai te entender. Você tem que entender uma boa relação. Você tem que entender que na sala de aula você não é o amiguinho. Você é o professor. Então, existe uma postura a ser colocada em sala de aula e você não aprende isso da noite pro dia. E aí, já foi um desafio, mas era um desafio que que eu estava pronto para aquilo. Aí a mãe da Daniela Marcondes, a Ana Marcondes, que hoje em dia está lá no céu, ela falou assim, Tom, você tem que dar aula para criança. As crianças te adoram e elas nem fazem aula com você. Vai dar aula para criança, vai dar aula para criança. Aí, ela marca um aulão com uma turma com 15 crianças. De que idade? De 7 a Uau, bem 8 criança. anos. De 7 a 8 anos. Aí ficou tipo assim, tom só para baixinhos. Porque grande e as crianças assim, uns cotoquinhos. E eu não sei fazer vozinha para dar aula para criança. Eu dou aula para criança como eu dou aula Para uma pessoa adulta. para uma pessoa adulta. Assim, obviamente que a linguagem eu não posso usar certas palavras e eu tenho que fazer uma didática para a criança entender. Mas isso foi um desafio tão grande, mas deu muito certo, porque assim, a turma só crescia. Eu cheguei a ter 4 turmas de criança. Você não precisou fazer terapia, então... Não, pior que não. Mas assim, as crianças, elas têm... não vai comer. As crianças têm uma energia tão pura, É verdade. que assim... Eu podia estar estressado. E falar assim, meu Deus, hoje eu tenho que acordar. Porque no meu auge dos meus 20 anos, eu queria ir pra balada numa sexta-feira. Eu queria beijar na boca. Mas eu tinha que dar aula para as crianças 9h30 da manhã do sábado. Então, às vezes, eu ia virado. Foi que você... assim, Achei que você podia falar, não conseguia ir, tinha que ficar de casa. revoltado. Mas eu começava a aula para aquelas crianças e era tão gostoso, sabe? Até hoje. Aí eu vejo hoje elas fazendo 22, 23 anos. E começaram a fazer aula comigo, tinha 8. Aí eu fico assim, meu Deus. Você viu algum deles profissionalizando-se na dança? Vários. Ah, que lindo, deve vários. ser reconfortante, né? Muita coisa. Dessa minha primeira turma, que começou logo com 12 crianças, eu acho que mais 8 se profissionalizaram. Mas assim, não porque passaram por mim, longe disso, porque elas faziam aula numa academia, que foi o Centro Artístico Daniela Marcondes, onde eu me formei em jazz, que lá tinha muitas técnicas para elas aprenderem. Elas faziam balé, jazz, sapateado, dança do ventre e hip hop. Nossa. Então, e aí é um ponto que eu bato hoje em dia, porque as crianças, elas não entram
numa escola de dança para aprender tudo isso. Elas entram na escola de dança porque o pai ou a mãe quer botar a criança... Tem turma de TikTok? Não Você tá acredito. entendendo? Juro. É um Tá. caso muito real. De chegar e falar assim, tem turma de TikTok? Aí como que explica para aquele pai, para aquela mãe, que o TikTok é o aplicativo? E que as coreografias que estão sendo reproduzidas no aplicativo, elas têm base nas danças urbanas. É. O pai e a mãe não quer entender. O pai e a mãe quer que a criança só entre ali para arrasar a coreografia do TikTok. Esse é um outro ponto que eu tô te mostrando, entendeu? O lado que a rede social, ela veio Pode muito atrapalhar. grande, mas ela atrapalhou em muita coisa também. É, verdade. A gente não tinha imaginado que alguém vai falar que era turma de TikTok. E esse foi o meu grande desafio, aprender a dar aula para criança. Foi o meu primeiro Acho grande que é algo desafio. bonito também de dar aula para criança, porque o olhar de criança é diferente, né? Muito. Quando algo é novo, esse brilho no olhar, Muito, essa muito. paixão que tem na criança e essa frescura, acho que isso te deve dar um refresh, assim. Eu nunca tive problema com as crianças de jeito nenhum. Nunca cheguei a falar assim, nossa... Senta lá, Cláudia. Eu nunca cheguei a falar, crianças, não quero mais. Eu tinha que tomar muito cuidado, acho que com os responsáveis. Já viu Dance Moms? Não. Dos Estados Unidos? É uma série. Que tem as mamás por trás. É uma série que retrata a vida das dançarinas, das crianças que estão nas escolas de dança, mas que o foco principal são as mães. Porque é uma briga de ego de mãe. De qual é o filho que mais se destaca. Aham. E assim, a minha filha é a melhor. E não sei o que. Por que a minha filha não tá dançando um solo? Por que Porque aquela tá na tá? frente. Por que ela tá e a minha. Então, o cuidado não era com as crianças, porque as crianças só estavam ali para se divertir. O cuidado tinha que ser com os responsáveis, porque ali era um lugar que você tinha que intermediar. Fazer com que eles entendessem que você é o professor, você sabe o que você está fazendo e que a didática é sua. Porque senão, eles queriam colocar, olha, eu acho que a coreografia devia ter isso. Eu acho que você podia trocar as filas, e aí eu não tinha filtro com os pais. Eu acho que você pode dar a aula no Com os lugar pais de eu falava assim, então, gente, vamos lembrar que sou eu que estou dando a aula, tá? Eu falava assim. E aí começou a haver um distanciamento dos pais, não de virar as costas, não, mas de, opa, Respeitar. é teu lugar, teu espaço. Com né? ele vamos deixar quieto. Eu acho que pais americanos também não é como, por exemplo, quando eu acompanhava minhas companheiras ao jazz, aos 14, 12, 11 anos, a gente ia na aula. Acho que os pais americanos vão com eles e ficam aí olhando a aula toda, né? Aí já fica inconfortável. Lá nessa escola, graças a Deus, eram 3 andares de escola, só que os pais eram obrigados a ficar na recepção, que era no primeiro. Então não tinha como ficar nem dando aquela olhadinha em como é que tá a aula, porque acontecia as aulas para cima. Então, agora quando é uma escola que tem ali aquele vidrinho, traseira. sabe quando tem aquele vidro que é uma janela pra galera olhar? Ali é bom ter uma cortininha, hein, galera? Bota uma cortina que senão... Você lembra de um momento da tua carreira que foi, tipo, divisórias de água, que seja muito representativo para você? Foi o meu primeiro grande trabalho. Foi em 2011. 2011. Não, 2012. Foi o meu primeiro Criança Esperança na Globo. E que eu não passei, não foi por conta das minhas danças urbanas. Eu passei no teste por conta do jazz. E aí, se aquele professor lá atrás não tivesse falado, você precisa fazer jazz... Não tivesse conseguido talvez eu não tinha pego o meu primeiro trabalho grande. E foi numa arena do Rio de Janeiro, que ela é tipo o Allianz Parque, sabe? Fechado, só que é fechado. Mas imenso. Imenso. Aí eu fiz o Criança Esperança e foi meu primeiro cachê que eu peguei, assim, que eu lembro até hoje. Foi R$ 1.639. Ai, que fofo, ele acorda tudo. Vou beber tudo. R$ 1.639. E aí eu viajei, falei assim, meu Deus, eu tô ganhando tudo isso pra dançar na Globo. Pra você é algo que você ama, né? No Criança Esperança. E ali também foi um divisor de águas pros meus pais.
porque foi a primeira vez que eles me viram na Você tinha que televisão. idade? Eu tava com 21. Não, já tinha mais ou menos uns anos que Uhum. você já estava como professor. Começou aos Já, 17? comecei com 17. Aí eu tava vivendo só essa área mesmo como professor e dançarino de competição, de festivais de dança, de espetáculos, mas nada do show business ainda. Mas não, não que não fosse minha vontade, porque na época os holofotes do show business para dança era isso. Esse show business que a gente conhece hoje em dia como os dançarinos dos grandes artistas brasileiros, eles ainda era bem tímido. Era bem tímido. Sandy Júnior chegou a ter, Kelly Key também, Kelly Key teve, Vanessa Camargo, mas não era um lugar onde os dançarinos tinham um grande holofote para o Sim. pessoal falar assim, olha o balé deles. Ainda no Brasil não era. Então não era uma área que eu falava assim, eu quero isso aqui. Eu só queria entrar na Globo. O sonho da minha mãe era que eu fosse da Globo. Eu falava assim, cara, eu quero fazer um trabalho lá. E foi o Criança Esperança, que eu fiz seguido. Eu fiz o 2012. Não, mentira, errei. Foi 2011 e 2012. Porque 2013 foi quando eu fiz a audição pro DVD da Anitta. Foi assim que surgiu a oportunidade de entrar no balé dela? Não, a oportunidade para entrar no balé dela veio depois de algumas sequências de fatores. No Prêmio Multishow de 2013 foi o primeiro prêmio Multishow da Anitta. Ela tinha acabado de furar a bolha do Rio de Janeiro, assim, com o Show das Poderosas, ela pegou o Brasil inteiro. Gente, E essa ali música me representa muito. é muito boa, né? Me representa por quê? Porque ainda não tinha decidido morar aqui. Aham. Era, acho que o segundo ano, eu conheci o Brasil em 2011. Então, você está falando 2013. E eu fui a uma festa chamada... Ai, esqueci, uma festa de música brasileira aqui. Gambiarra. Ai, gambiarra, E sim. tocou Show das Poderosas. Eu via todo mundo coreografando. Sim. A música já me pegou e agora eu tenho que ver. E aí eu conheci a maravilhosa Anitta. Incrível, essa música foi um grande divisor de águas, eu acredito, pro mercado brasileiro, falando pelo meu mercado, que é o Sim. mercado da dança. Essa música mudou totalmente o cenário. Depois dessa música, tudo mudou para os dançarinos. Eu posso não falar por todo mundo, mas essa é a minha visão, porque Sim. depois disso, muitos cantores começaram a olhar para um corpo de baile com mais Diferente. cuidado. Então chama. E acho que ela era, como se chama, uma mina de ouro, porque o brasileiro sempre gostou de fazer De coreografia, dança, sim. seguir coreografia. Então era só alguém que olha de um jeito diferente e marketize. Faz pouco mostraram um vídeo no ensaio da Anitta que falaram a ela, marqueteira, e ela respondeu, e como acha que eu pago tudo isso? Ela é excelente com isso. Sim, ela é incrível, essa mulher. E aí, no Prêmio Multishow de 2013, eles estavam nessa escola que eu dou aula, no Centro Artístico Daniela Marcondes, que eu dava aula, desculpa. Eu estava numa sala, ensaiando alguma coisa. Eu acho que eu queria gravar um vídeo com os meus alunos, com 3 alunos. E na época, o coreógrafo da Anitta, ele estava ensaiando nessa escola, na sala do lado. Tava o balé da Anitta e eles precisavam de mais dançarinos para compor essa quantidade de pessoas Sim. para a performance, que foi uma performance grande. Aí bateram na minha porta e perguntaram assim, você tem o contato do fulano de tal? Aí eu falei assim, tenho, posso passar. Passei o contato. Eu sabia o que estava acontecendo. E aquilo mexeu comigo, porque assim, eu falei, caraca, eles estão ensaiando do meu lado. Meu Deus, por quê? Ela já tinha parado o Rio de Janeiro com a turnê Show das Poderosas, que aconteceu no antigo Barra Music. Foi a primeira música que estourou verdadeiramente. Ela já né? tinha Amiga Abusada, Menina Má, Proposta, Eu Vou Ficar, mas Show das Poderosas pegou o Brasil todo. E aí, quando ela faz a turnê Show das Poderosas,
os ingressos já tinham esgotado, ficou mais de acho que 3.000 pessoas para fora. Só que o pai da minha amiga, ele era dono não, diretor-geral da segurança da casa. Então ele me colocou por trás e eu entrei para assistir. E eu assisti a esse show assim, meu Deus, como eles conseguem? Eles não saem do palco. Aí eu volto pro Tom, que se inspirou nos dançarinos da Britney, vendo aquela realidade no Brasil. É, porque ela fez um negócio pop, né? Sim, Com o funk, né? ela trouxe com o funk aquela linguagem que eu via nas performances dos grandes artistas e eu fiquei maravilhado com aquilo. E eu saí de lá não falando, eu não falei assim, ó, um dia eu vou trabalhar com a Anitta. Eu não falei isso. Eu falei, poxa, eu quero muito ter essa oportunidade de saber como que é estar naquele palco. Porque assim, num programa de televisão tem a plateia, mas o calor é diferente. Porque ali é um show. É um show de um programa. Agora, quando o show é de um artista, o público ele é muito mais caloroso para aquele artista. E eu senti aquela vibração vindo e eu saí de lá assim, ó. Ai, queria muito um dia ter a oportunidade de viver algo parecido. Corta para eles ensaiando lá na sala do lado e eu assim, um polvoroso. Assim, meu Deus. Eu quero entrar. Caraca! Aí bateram pela segunda vez na minha porta. Ai, você tem o fulano do... Sério, eu tenho o contato de outra pessoa. Pela vida da minha mãe. Você tem o contato do fulano de Ai, tal? que droga, Porque Carla. esse não tá respondendo. Eu falei assim, tenho. Eu Passei. respondo. Falei, passei. Aí eu tô lá na sala, falei assim, já vou me preparar pra dar aula. Aí pela terceira vez, a pessoa que veio até mim falou assim, olha, então, a gente não conseguiu contato com nenhum dos meninos, mas a gente tá precisando de um. Você tem disponibilidade para fazer? Será Aí que eles até agora se estão arrependendo de não ter respondido esse telefonema? Aí eu falei assim, por dentro eu fiquei pensando, eu fiquei louco, eu queria gritar, claro! Mas aí eu por dentro falei, não, aí eu falei, Peraí, eu vou ver claro, minha não, agenda, jamais, jamais. Vamos ver se tem A uma oportunidade pode disponibilidade. bater na porta uma vez só, você não pode deixar passar. Aí eu falei, claro, vambora. Botei alguém pra dar aula no meu lugar naquele dia e comecei a ensaiar com eles. Aí eu fiz o Prêmio Multishow com ela em 2013. E aí, em dezembro, aí eu fiquei assim, caraca, eu tô dançando com a Anitta. Aquele show que eu vi, corta pra 2 meses depois, 2 ou 3 meses, eu tô no palco com ela. Isso foi em outubro, no mês do meu aniversário. Aí em dezembro... Escorpiano? Não, sou libriano. Libriano, verdade. Já vi. Aí em dezembro, começou um burburinho no início de dezembro de que ia ter audição pro DVD da Anitta. Aí eu fui bem franco, eu falei, não vou mandar. Não vou mandar, porque assim, o coreógrafo já me conhece, não é de hoje. Ele já me Foi até conhece desligado pra de você. muito tempo, ele sabe como é que eu danço. Se ele quisesse que realmente eu tivesse, ele poderia me mandar o material e falar assim, olha, ó, vai rolar uma audição, quer mandar esse material? Faz. Então, aquilo eu já... Ai, não é pra mim. Só que aí falaram assim, não é mais ele. Aí eu, o quê? Falaram, não é mais ele que vai coreografar. Aí me perturbaram, eu peguei e mandei material. Aí fui fazer a audição no dia 13 de dezembro. Cheguei lá na Fundição Progresso, 6 horas da manhã. Tinha quase... Eu posso estar maluco, mas eu acho que tinha umas quase 500 pessoas Uau! para fazer essa audição. Era muita gente. Era muita gente. Não parava de chegar gente. Tem até no DVD dela, Imagino quanto que deveu ser a fila de no espera. Extras. Inferno para Ariano. No Extras do DVD dela, tem um pouquinho da audição. Era muita gente, muita gente. E aí a audição começou 8 da manhã. A gente passou por umas 5 etapas que ia diminuindo. Tipo o programa Sim. Popstar. Sim. Você conhece o Ruge? Não. Foi um programa que gerou a nossa girl band assim, mais famosa do Brasil. Ah, tá. Um grupo de mulheres, será, Isso. né? E aí eu me senti na seletiva do Ruge. A criança viada voltando à tona assim, caraca! E a cada hora era tchau. Ia diminuindo. E eu tô ficando, Que nervos. Deu 5:30 da tarde, lembrando que começou 8 da manhã. 8 da manhã. Deu 5:30 da tarde, depois de várias etapas. Depois que mandaram uma outra galera embora e ficou uma grande parte.
Aí o diretor, na época, o Raoni Carneiro, veio com a Arielle, a atual coreógrafa, e que era, foi denominada coreógrafa a partir do DVD. Nossa, interessante como ela mantém a equipe dela desde o começo, né? Sim, Vamos falando desde sim. o Show das Ela Poderosas, um pouquinho valoriza, mais no final. a Arielle tá desde o do início mesmo. Só que a Arielle, durante muito tempo, ela foi só dançarina. Sim, Passaram 2 coreógrafos antes antes dela de ela assumir. virar. E aí, na época, tava o Raoni, a Arielle e a Kátia Barros, que é uma mulher fenomenal do jazz musical, daqui de São Paulo. Ela coreografou vários musicais da Cláudia Raia durante muito tempo. E ela tá em cartaz agora, eu vou até pedir desculpa que eu não lembro o nome, mas ela é maravilhosa, assim. E ela que passava a audição. E na audição, muita gente foi atrás do hip hop, do estileto, porque o estileto na época tava aqui, ó, bombando. Todo mundo queria botar um salto e arrasar. Só que aí foram pegos de surpresa, porque na audição teve um pouco de jazz, um pouco de contemporâneo Que hora que você... e as danças urbanas. Ah, você tá com o peixe Em- na água. Eles queriam dançarinos preparados para o que eles queriam montar. Então não dava só para você ter uma bagagem, e eles queriam que aqueles dançarinos tivessem mais corporeidades, que eles pudessem trabalhar de formas diferentes. E aí eu passei, fiz o DVD, foi um processo maravilhoso, assim, para minha evolução enquanto dançarino e enquanto profissional. Eu mudei muito até o meu jeito de dar aula depois disso, porque eu fui vendo aquilo acontecer e vendo uma outra realidade muito de perto. E aí acabou o DVD, sabia que a partir de fevereiro. Já não iria ter mais. E o DVD foi na mesma arena que eu fiz meu primeiro Ah, que trabalho lindo! com Criança Esperança. Foi, na época chamava HSBC Arena, hoje em dia tem outro nome, que eu não lembro. E aí quando eu abro a cortina para entrar no palco, eu fico arrepiado de um jeito que eu não sei te explicar. E assim, foi surreal. E eu fiz, o DVD acabou. Beijo. Já sabia, tava lá no contrato, que era só pro DVD. Aí, isso foi em fevereiro, acabou, ia vir o Carnaval de 2014. O Lucas Oliveira, que é o outro dançarino, o Lourinho, ele ia desfilar pelo Salgueiro e ele não ia poder fazer os shows. Aí eu recebo uma mensagem, na época já tinha WhatsApp, eu acho. Já tinha WhatsApp. Aí eu recebo uma mensagem da Arielle, assim: Será oi, que Tom, tá tudo bem? interessado? Você tem disponibilidade para fazer show com a gente no Não, espera um Carnaval? momento, eu vou ver meu calendário. Aí eu, meu Deus, aí eu ficava gritando Ai, pela que casa, assim. ótimo. Aí eu, claro que eu tenho. Aí o Lucas e eu, a gente se chama de irmão, porque a gente acabou virando pandan no DVD. Pandan é quando você tem uma outra pessoa que faz um corpo parecido com o seu no palco. Entendi. Então, tinham uns pandãs certinhos, Arielle, Aline, Tom e Lucas, e assim, sabe, pra você entender. Então a gente se chama de irmão, porque no palco a gente ficava muito com a dança, tá? Não a estética. Com a dança a gente ficava muito parecido. Sim. A gente chamava de irmão. Ele, irmão, eu já sabia, só não queria te falar, porque queria que fosse surpresa. Aí eu. Só que tem um porém, Arielle, a gente não tem como te ensaiar. Como Aí assim? eu. Porque ela tava muito bombada. Era show de quinta a domingo. Então não tinha uma brecha que podia me passar o show, porque o show do DVD não era o show que eu ia dançar. Na época a gente brincava que tinha o show A, show B, show C, show D, o show que desse pra fazer o formato. E aí o que eu fiz? Fui pro YouTube procurar, Você viu as coreografias para poder aprender? fui procurar um show da Anitta. Eu achei um show da Anitta numa resolução muito, muito difícil. Só que era o show inteiro, sem corte. E assim, foi uma luz. Aí eu peguei meu caderninho, botei do lado e comecei a anotar a entrada e saída do Lucas. Pela direita que ele fica, aqui ele troca, não sei o que, não sei o que lá. Botei, anotei tudo no caderno, ensaiei por conta própria. Fui assistir o show das Poderosinhas deles, que eles faziam, a Anitta fazia um show pra criança. Fui assistir o Nossa, show das que lindo. Poderosinhas de Carnaval. E depois do show das Poderosinhas eu entrei no ônibus pela primeira vez e fui compor o balé dela de estrada. Sem ensaiar, sem nada. Então foi um turbilhão de... Eu tava emocionadíssimo com aquele momento.
eu tava indo pra estrada pela primeira vez, saindo do Rio pra... E já era o turnê. Ou seja, Não, era show de carnaval, não era uma era turnê. show de carnaval. Eu tava indo dançar fora do Rio, trabalhando. Então, assim, e ao mesmo tempo inseguro de o show, eu não ensaiei. Corta pra, chegamos 2 horas atrasados. 2 horas atrasados. No show. Por conta que era ônibus. É. Quando a gente chegou, o pessoal já tava gritando, ei, Anitta, vai não sei o quê, Anitta, Aí, quando o show começou, começaram a jogar gelo no palco. E onde o gelo ia acertar primeiro? E os dançarinos. E essa foi minha estreia. Assim. E eu acho incrível, porque tem tantas camadas. De gelo. E aí corta que eu tô com ela até então, desde então, aí são 11 anos de estrada com ela. Uau. E essas camadas, esses fatores que me trouxeram até a Anitta, eu sei que tudo aconteceu como tinha que acontecer pra eu estar aqui hoje, sabe? Pra eu estar vivendo tudo isso que eu vivo hoje. Porque foi muito louco, porque aquelas 3 batidinhas na porta pra tentar por outras pessoas, não adiantou, porque era pra você. porque era pra eu estar lá, sabe? E eu tô aqui. Eu sou muito grato. Eu sou muito, muito grato. Eu sou completamente apaixonado pelo meu trabalho e pela Anitta. A Anitta tem muitas pessoas que amam, lógico, mas tem muitas pessoas que criticam, mas acho que o que ela conseguiu com a música, com a representação do Brasil e do funk fora é indiscutível. Sim. Para mim, ela é uma artista que eu gosto muito. Agora eu estava lembrando, no 2022, foi um ano um pouco difícil para mim. Tive miocardite, inflamação do músculo do coração e fiquei internado no Albert Einstein 3 meses. Meu Deus. Meu quadro do coração era muito ruim. Tanto que estavam, inclusive, querendo fazer os testes para procurar transplante de coração. Entendeu? Caraca. E eu lembro, meu marido médico falou, não vou deixar, porque precisa ter um tempo de recuperação, porque o coração, como é só o músculo, pode voltar a desinflamar e ficar na estrutura normal. Ele tinha ido, acho, porque, tadinho, ele é psiquiatra, atendia e de noite ele vai lá e me cuidava, entendeu? Então, quase não dormia. Acho que foi a descansar. E era a apresentação da Anitta no Coachella. E eu lembro, eu coloquei o negócio de jantar, como se chama? Mesa. Sim. E eu sentei a assistir o Coachella. Literalmente, eu estava dançando na minha cama, com o coração destruído. Meu Deus. Chegou o fisioterapeuta, abriu a porta, porque ele me fazia caminhar todos os dias. Sim. E viu na minha empolgação, e aí falou, acho que eu volto depois, volta. Me deixa aqui um pouquinho. Me deixa aqui que eu tô curtindo. Foi incrível. Eu me lembro da apresentação com você e o Lucas, o outro dançarino. Sim. Que tem esse momento da sinfônica, que vocês fazem vão na parte de diante, que é maravilhoso o momento de vocês. Né? E a gente faz isso desde 2014. Desde o DVD, a gente faz a mesma queda. Desde 2014, no mesmo momento, sabe? É muito bom. E assim, eu jamais imaginei. Quando eu comecei a dançar, eu queria ser o dançarino da Britney. Mas eu jamais imaginei. Viu, Anitta? Que o meu que fazer um cover com ela. Meu Deus, já pensou? Que, assim, nem tudo que a gente quer é o que a gente vai ter. Mas o meu querer era de ser um dançarino de uma popstar. Essa minha vontade não foi a Britney, mas o meu caminho, o universo, Deus e todas as forças que eu acredito em tudo, me deu a Anitta. Então, assim, ela me levou pra fora do Brasil. Eu pisei fora do Brasil por conta dela, sabe? Eu fiz o Rock in Rio Lisboa em 2018. Eu lembro. E, assim, eu chorei tanto, porque eu tinha acabado... Falou que morreu de frio. Eu tinha acabado de perder minha avó e eu fiz o show pra minha avó. Eu termino o show chorando. E aí o Multishow, na época, vai dando zoom na Anitta, assim, eu tô atrás, eu tô chorando tanto. São momentos, assim, históricos. E aí no show do Coachella, acho que foi o mesmo ano que a gente fez o VMA pela primeira vez. E eu pisei no mesmo palco que a Britney pisou. Ou seja, foi aí. Sabe, é uma coisa que me deixa muito
extasiado de que, tipo, é o que eu falo para os meus alunos. O que vocês querem agora pode chegar de uma maneira diferente. Então, não desiste, Sim. sabe? Não desiste, porque vai vir. Só não vai vir da maneira que você espera. Mas se você faz por onde para ter, isso vai chegar. E quando chegou um palco da Britney pra mim, eu pisei no mesmo palco que ela. Eu andei nos mesmos bastidores que a Britney já andou várias vezes, sabe? Eu conheci os dançarinos dela. E assim, em alguns momentos eles chegavam sabendo quem a gente era. E era muito louco, é muito louco. Alguns deles me seguem e eu fico assim, Ai, que mano, lindo. Tom, você, o baile dançarino, a gente acha que sempre tem uma personalidade e uma autoestima alta e tudo por questão que está muito exposto no palco. Como você faz para lidar com essa pressão? E como que é a diferença do Tom que está no palco e o Tom que está falando aqui comigo? olha, o Tom que tá. Vou começar de trás pra frente. O Tom que tá no palco, às vezes eu não reconheço nos vídeos. De verdade, às vezes eu não reconheço. Porque na minha cabeça, eu tô dançando no palco, mas eu tô preocupado com a minha performance, eu tô preocupado com a cara que eu devo estar fazendo, que eu não sei o que eu tô fazendo. E aí eu vejo no vídeo, eu fico assim, nossa, caraca, Um sabe? alter ego. Eu tenho um alter Ele ego. não fala que a Beyoncé é a Sasha, né? Sim, o alter ego mais forte dela é a Sasha. Agora, o meu eu nunca denominei, não. Mas eu sinto que eu fico uma pessoa muito diferente. Porque quando as pessoas vêm conversar comigo, falam assim, nossa, totalmente diferente. Porque você é tão comunicativo. Eu te achava snob, te achava metido. Porque como eu sou alto, eu tento não andar assim. Eu tento andar mais ereto. Então, te achava um metido, um snob, mas nunca trocou um A de conversa comigo. Aí quando troca, já fala, nossa, você é muito legal, você é diferente do palco. Do palco você passa uma imponência, uma cara um pouco mais fechada. E aí eu tô até trabalhando isso pra eu tentar dar um riso, Um sorrisinho, um hein? sorrisinho aqui, ali, outro. Então eu acho que realmente tem essa diferença, não tem como negar. Agora, sobre a pressão estética, ela é muito presente na minha vida desde a época que eu começo a fazer dança do jazz, sabe? Porque a gente viveu um período, e assim, quem viveu esse período de fazer essas aulas mais antigas, sabe que é real. De professores colocar as meninas enfileiradas pra, fica de top e hot paint. Aqui tivesse mais gordinha, não dança na frente. E assim, eu tô falando pelo que eu vivi. A minha pressão estética também entrava no elenco masculino. Quem estava bem em forma, dançava na frente. Obviamente também tinha que ser bom, né? Não é só... Tinha que estar em forma e dançar bem. Então eu vim criando muitas barreiras na minha cabeça a partir desse período que eu fazia aula, sabe? Que eu fui me construindo enquanto dançarino. Que hoje eu olho para alguns vídeos antigos meus, ou até foto, e falo assim, nossa, a minha barriga era bonitinha, né? E eu achava que eu estava acima do peso. Que loucura é essa? Então, assim, eu criei barreiras na minha cabeça. Eu até li um comentário, porque eu fiz um post agora, recentemente, que eu consegui tirar a camisa no Sim, palco eu dançando vi. com a Anitta. Foi nos ensaios. Foi o último. Rio, Eu foi? escolhi. Foi Florianópolis. Eu Florianópolis. escolhi ser o último ensaio que eu ia dançar. Porque a gente tem uma escala de revezamento do Sim. balé masculino. Eu escolhi ser o último porque se eu fizesse no segundo, eu ainda ia ter mais 4 ensaios pela frente para eu lidar com aquilo na minha cabeça. Então eu falei assim, não, eu vou fazer no último porque eu quero fazer. Essa foi a decisão tua? Foi. O balé, ele é muito unido. A gente é uma família muito unida, graças a Deus. E assim, quando eu não queria tirar a camisa, quem estava comigo na escala não tirava. Que Não legal. tirava. Não, vambora, vamos de camisa. E da parte da produção e da Anitta, você respeita essa parte? Não, eu trabalho num lugar maravilhoso. Todo mundo se respeita, entende as limitações e todo mundo se ajuda. Eu sou muito grato de estar nessa equipe, porque é um lugar que realmente te prepara para vamos evoluir, sim, vamos crescer junto. Se você tá comigo, você tá comigo, vamos crescer junto. Então, quanto a isso, eu não tenho que me preocupar, porque eu nunca houve uma pressão. Você tem que isso, você tem que aquilo, nunca. Você tem que entregar, entrega um bom trabalho Claro. no palco. O que conta aqui é o seu talento, não é a sua estética. Graças a Deus, isso nunca aconteceu. Aí eu li um comentário
de uma pessoa aí aleatória nesse vídeo que botou assim, tadinho, não ia viver 1 hora na pele de uma mulher. Tenho certeza que não. Mas eu não sou uma mulher. Sabe? As mulheres têm muito mais pressões, Sim. elas passam por coisas que realmente nenhum homem vai saber. Mas ali não era uma pauta sobre ser homem ou ser mulher, era a minha pauta. É um desafio pessoal. É a minha cabeça. Assim como todo mundo tem os seus desafios, tem as suas dificuldades. Essa é a minha. Eu tenho um problema muito sério com o meu corpo. Muito, 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 muito sério. Assim, eu demoro a ir à praia porque eu vou ficar de sunga. E eu passei por uma cirurgia que eu quase morri. Em 2023, eu fui operado às pressas de uma apendicite que o meu plano ambulatorial na época suspeitou que era uma crise de gases. Só que ficou tão insustentável que eu fui para um hospital público Sim. e de lá eu fui operado. Então eu fiquei com uma cicatriz que ela vem do umbigo para baixo, Sim. uma linha bem escura. E isso, fora o meu... Foi maior porque seguramente já estava em uma etapa Eles um falam pouco que maior. acho que é supuro que fala assim. Então, assim, precisou ser aberto, precisou ser limpado as Sim. peças. E eu sou muito grato à minha cicatriz, porque eu tô vivo, Sim. graças a ela. Mas eu tenho a minha insegurança do meu corpo antes e agora eu tenho uma cicatriz, sabe? E aí eu fiquei assim, mano, ai, os meninos aqui, sabe, tá todo mundo bem, maravilhoso com o corpo lá, bem desenhadinho. Eu não tenho esse corpo desenhadinho, eu não vou tirar, eu não vou conseguir. Aí no último eu falei, eu vou tentar. Eu mandei mensagem pro meu namorado, falei assim. Aí eu bati a foto no espelho e falei, o que você acha de eu tirar a camisa hoje? Aí ele falou assim, você tem que fazer o que você se sentir bem. Se você acha que Bonita você resposta. vai se sentir bem, faz. Se você não vai se sentir bem, não faz. E tá tudo bem. Aí eu fiquei com isso martelando na minha cabeça. Tanto que na hora que era uma música I Wanna F, né? E aí eu viro pros estilistas, a galera do figurino que cuida dos figurinos dela, que como é todo mundo uma grande família, Sim. eu viro e eu ameaço tirar e pergunto, tiro ou não tiro? Aí todo mundo lá de baixo me deu uma força. Ai, tira, tira, tira. Eu fui, sem pensar. Eu tirei, Já fui. dentro já não tinha como, já no palco não Tirei e tinha fui. como pra Só trás. que, na minha cabeça, aqui o palco é um triângulo. Ela tava numa base virada pro público. Na minha cabeça eu ia entrar, ia botar a mãozinha nela, ia fazer o movimento e ia sair. O que acontece? A Anitta resolve ir pro outro lado. Então, sem camisa, eu tive que caminhar o Por palco todo o palco. até o outro lado. E aí, nesse trajeto, eu já vou assim, ó. Meu Deus, tá todo mundo falando da minha barriga, tá todo mundo falando da minha cicatriz, que eu tô flácido, que eu não tô com um shape bonito igual do outro dançarino. Eu fui bugadaço. Aí eu faço o movimento no meu personagem ali, no meu alter ego, mas por dentro eu tava assim, socorro Deus. Termino, a primeira coisa que eu faço no vídeo dá pra ver, que eu saio, eu já abaixo. Eu saio, eu abaixo, boto a roupa logo. E aí isso ficou reverberando de uma forma entre o positivo e o preocupante. Eu fiquei assim, caraca, venci. Mas eu não sei o que o povo tá pensando. O que vai acontecer depois. E aí, quando eu vejo o vídeo, falei assim, cara, é meu corpo, sabe? Eu sou isso aqui. Eu tenho meu talento, mas eu sou isso aqui. Se eu não começar a tentar trabalhar isso na minha cabeça, de me aceitar como eu sou, obviamente, se você não tá bem e você quer ficar mais forte, você vai correr atrás disso. E se você tá tudo bem ficar do jeito como você tá, cada um tem seu caso. No meu caso, sim, eu tenho meus objetivos, mas eu ainda não alcancei eles. Mas só por conta disso eu vou me invisibilizar? Não vou. Fiz um texto, que esse texto era muito meu pensamento. Pra rede social. Pra rede social. Era o Sim. meu pensamento, porque assim, foi um degrau que eu consegui subir, que eu consegui vencer ali naquele momento, e eu queria compartilhar com as pessoas. Você acha que valeu a pena também? Eu achei que valeu a pena, porque assim, se aquelas palavras atingissem uma pessoa a ponto dela olhar para aquele texto e falar assim, poxa, talvez eu possa repensar um pouquinho, eu já ia estar feliz. Mas assim,
não foi na intenção de causar uma pauta, levantar um movimento. Não foi. Foi só um desabafo e que eu pudesse ajudar mais outras pessoas. E aí começou a gerar, páginas começaram a postar. Pegar o meu take e do Twitter e foi postando. E porque no texto eu falo que assim, a pressão estética do show business, ela é muito grande, ela é muito real. Sim. Ela é real, não adianta. Mas você acha que foi melhorando Eu acho que ela se desconstruiu, mas não é que ela... é inexistente. Inexistente, é. Ela tá ali. Ela tá ali. Ela, hoje em dia, ela tá bem mais diversificada do que um dia já foi, óbvio. Isso é um fato. Mas é uma pressão estética pro que tá sendo visto ali. Sabe aquela história de tipo, você vê uma coisa que você não é na TV? Então, tem muito disso. Existe, infelizmente existe. E ali naquele momento, eu falei assim, bom, eu faço esse texto, é meu desabafo, e tá tudo bem. Se alguém se sentir motivado, que legal. E aí começou, chuva disso, chuva daquilo, comentário. Eu escolhi não ler tudo. É o melhor. Eu escolhi... Vai ter coisas boas e coisas muito eu escolhi não ler né? tudo, porque assim, eu fui lendo muita coisa boa. O primeiro que eu li que me bateu, que foi esse que eu te falei, tadinho, não aguentaria 1 hora, porque eu não queria levantar a pauta. Aí, no texto eu falo que a pressão estética do mundo gay, ela é muito maior. Agora, assim, falando enquanto um gay cis na cena gay. O padrão, né, que é o termo usado, ele é muito endeusado, né? O cara que tem um peitoral bonito, um bíceps, um ombro, um tanquinho, ele já é maravilhoso só por ele ter aquele corpo. Então imagina, eu tô dançando no palco com uma das maiores artistas do Brasil e eu não tenho um corpo padrão. E aí, você estava ao lado de um dançarino que tinha um corpo lindo. Lindo, Entendeu? entre as... E aí eu falei assim, cara, é uma pressão muito maior no mundo gay, porque é um fato. E aí começaram a botar como se eu tivesse falado que o meio é brutal. Mas eu não falei que o meio gay é brutal. Eu falei que a pressão estética, ela é brutal por si só. Seja no meio gay, seja entre as mulheres. A sociedade em si é muito brutal quando vem julgar o corpo do outro, sabe? Eu lembro, como te falei anteriormente, que acompanhava minhas amigas para o jazz. Acho que as duas não eram do padrão da dançarina. Uhum. As duas eram mais baixinhas, um corpinho, uma delas não tinha muito peito, mas tinha um bumbum muito grande. E nesse então, como não sei se acontece igual aqui, a dançarina tinha que ser praticamente sem muita curva. Tampouco podia ter um bumbum tão grande. Eu lembro de outra amiga que ela colocava para baixar o tamanho do peito. Sim, as pressões são bem grandes. Era muito forte. Uma delas começou a comer uma maçã por dia, por exemplo, justamente porque além da pressão que tinha em casa, porque essa outra amiga tinha uma pressão em casa absurda, porque tinha 2 irmãs com uma genética da mãe, que tinha um corpão, e ela tinha a genética do pai, que era pequenininho, um pouquinho mais maciço, entendeu? E era muito, muito duro. E eu entendo, essa luta por autoestima é dura. Toda a minha infância fui gordinho. Até meus 17 que comecei a falar, não, eu vou ir atrás, vou mudar. Mas até agora, como te falei no começo, antes de começar a gravação, por mais que agora considero ter um corpo que eu fui atrás de padronizar meu corpo, como falam, ainda há dias que eu me acordo e, não, falta aqui, falta lá, falta cá. Até que, por exemplo, quando tive miocardites, eu perdi quase tudo, baixei muito de peso, acho que quase 10 quilos. Meu Deus. Só que quando perdi isso e comecei o tratamento para melhorar meu coração, ele tinha ataque de corticoide. Então aí já voltei, depois de muito tempo, porque eu fui gordinho até meus 17 anos, voltei a estar no 90i. E outra vez já me estava causando bastante problema me olhar no espelho desse jeito, entendeu? Então, a pressão é muito real, não só na dança, senão no mundo todo. Não, completamente.
completamente. E, e foi isso, assim, tipo, é uma luta, não é fácil como as pessoas acham, assim. Ai, você é maravilhoso, você dança com a Anitta, você tá não sei o que lá. E aí eu vou virar a chavinha e tá tudo bem. Não é. É uma luta diária e, assim, pra quem está passando por isso, é legal se a pessoa conseguir se olhar com carinho, pelo menos 1% a cada dia, sabe? Tenta um pouquinho e se você conseguir, maravilhoso. Nesse dia eu consegui. Pode ser que em outro show eu não vai conseguir se precisar. E aí eu também não quero me martirizar porque eu não consegui. É um bonito exercício a gente se olhar no espelho, se deter um pouco e se olhar e se falar com uno mesmo, porque, como eu te falei, quando eu aumentei esse peso, eu não conseguia me olhar no espelho de novo. Uhum. Eu falava, nossa, voltei ao que eu tanto lutava por não estar, entendeu? Sim. E foi difícil, mas isso me ajudou também a valorizar o corpo que tinha nesse momento. Porque antes era, não, eu, de genética, meu pai, todos temos esses gordinhos dos ladinhos, o Flanco. Ah, eu o tenho, bendito um flanco. flanco aqui maravilhoso. Eu aumento 2 quilos, vai no flanco. Sim, eu também. Entendeu? E eu era muito assim, que meu flanco. Quando eu perdi tudo, meu corpo, e voltei a estar no primeiro magro, que usava XS, e daí subi para G, teve que trocar toda a minha guarda-roupa, porque eu tava com corticoide. Aí eu falei, gente, não, eu tinha um corpo lindo, eu não tava valorizando, entendeu? Então, já comecei a valorizar meu corpo presente. Sim, a gente tem que se olhar com carinho. Eu acho que é isso. Entender que o melhor que a gente pode ser é o que a gente está sendo agora. Se a gente quer que o agora seja diferente amanhã, então trabalha para que amanhã seja diferente. Só que isso que me faltava, é me olhar com carinho ali no momento. Durante muitas vezes eu me coloquei numa área que não era uma área de carinho, era uma área de... Eu era o primeiro a me julgar, tipo, todos os figurinos do balé que tinha uma barriguinha de fora, eu era o primeiro a falar assim, gente, eu... Obrigado, não vou conseguir. Posso montar um outro que me cobre? E em nenhum momento, quando eu pedia isso, foi falado, não. Sempre que eu pedi, vai lá, pode ir lá. Eu que montava os meus, às vezes. Porque na Funk Generation, a gente conseguiu montar os nossos looks de acordo, porque era mais livre, a gente tinha um mood board a seguir, mas cada um conseguia montar o seu ali com as peças que foram entregues. E aí os meus, todos, eu tô coberto. Todos, não tem um que eu não esteja com meu tronco inteiro coberto. Não tem. Então, você considera, se sente responsável de inspirar novos dançarinos, especialmente aqueles que vêm com história que você se sente relacionado? Ó, Porque você está dançando para uma das mais olhadas agora sim. no mundo, tudo. Sim. Se eu falar que eu me sinto pressionado, eu vou estar mentindo, porque eu não me sinto pressionado. Por que eu não me sinto pressionado? Às vezes, eu não consigo me colocar nesse lugar. Eu não consigo chegar e falar assim, e aqui é onde eu tô. Agora eu vou fazer um conteúdo pensando em quem tem que se inspirar aqui. Não. Eu acho que se eu tô aqui é porque eu sei de onde eu vim. Mas quando eu saio de uma Nova York, hoje em dia, graças a Deus, ou quando eu saio de todos os estados do Brasil que a gente está, eu sei que eu vou voltar para Realengo. Eu vou voltar para a minha realidade. Então, eu volto a ser quem eu sou. Então, poucas as vezes eu penso que alguém vai estar se inspirando no que eu estou fazendo. Mas, vira e mexe, eu recebo mensagens assim, ai, muito obrigado por isso, você me inspirou. Aí é onde, sabe, tu toma assim, aí eu sempre procuro dar atenção quando eu vejo. Eu agradeço, eu troco uma ideia. Quando alguém me pede uma dica, eu vou lá, eu dou. Sem problema nenhum, sabe? Mas se eu falar pra você que, ai, caraca, eu adoro saber que eu inspiro, eu esqueço. Porque quando eu volto pra Realengo, eu volto a ser o filho da minha mãe, eu volto a ser o Tom que vai se preocupar com o estúdio de dança dele, que tá tentando vencer também, sem ser o dançarino da Anitta, que tá tentando também vencer com outros caminhos, Sim. sabe? Quando você compara o público do Brasil com o restante Ai, das não tem como cidades que você... comparar. Uma vez a gente falava, na conversa com meu marido, a gente falava, eu gosto muito de ir para show.
Aí me falou, mas às vezes você no show, por exemplo, no Shakira, que eu esteve no camarote, porque ele foi comigo e não queria ir na Bubuca. Ela falou, mas você tá vendo assim. Mas essa energia do público brasileiro, como ele É única, vibra é com única. o artista, Sim. é embriagante, é embriagante. Como que é você voltar no Brasil depois de estar lá fora e estar em contato com o público lá É fora? única, é única. A gente, com a Funk Generation Tour, a gente conseguiu pegar, era assim, 40% do público era brasileiro e 60% do público era os gringos, que a gente brinca, né? Mas os gringos acabavam se contagiando com o público brasileiro e ia na onda. E eles saíam de lá, meu Deus, sabe? E eu acho que voltar pro Brasil e receber a energia tão quente do Brasil é confortante sempre. Porque não adianta, você tá ali fazendo o seu trabalho. Se você tem um público morno, você vai fazer o padrão do seu trabalho. O padrão. Agora, se você tá ali no palco e você tá recebendo uma energia de volta, você tá dando uma energia, e você tá recebendo uma de volta ainda maior, aí você quer dar mais, você quer explodir mais, sabe? É muito gostoso. Muito Que acho que uma diferença, a Anitta se diverte no ensaio da Anitta. Eu acho Muita que coisa. eu E tinha a gente sommero. também, tá? A gente também. Ontem foi o show, claro que a gravação vai sair Aham. depois, mas ontem foi o show da Anitta que eu Sim. fui lá, que era o segundo em São Paulo. É. Ela volta das 5 até as 10 da noite, só descansa quando tem um convidado especial, mas gente, muito pique dela. Sabe o que eu fico Mas ela se pensando? diverte, todo mundo se Muito. diverte. A gente dança às 5 horas de show. Sim. E no dia seguinte a gente tá só o pó da rabiola. Agora, ela canta, ela dança, ela pula, ela não para. Ela não para. E a gente fica se questionando, tipo assim, mano, como? Porque quando acaba a bateria dos shows, nosso joelho, coluna, tá tudo assim, ó. Vamos descansar um pouquinho? Ela não, ela já tá emendando outro trabalho, não sei o quê. Mas eu acho que a chave é você trabalhar com o que você ama. É. Se você trabalhando com o que você ama, você vai se entusiasmar mais a fazer aquilo. O que você acha que precisa mudar na indústria no entretenimento para que haja uma maior aceitação da diversidade de corpos? Nossa, isso é forte. É porque, assim, o que precisaria mudar... O mercado em si, ele tem um padrão, né? O padrão estético, o padrão que é seguido. Ele tá sendo quebrado, assim, sabe? A gente tem aí uns balés que estão saindo... Você vê a diversidade no palco ali, nos corpos dançantes. E isso é bonito de ver. Mas eu acho que o mercado precisa ter mais representatividade, de repente, em quem faz essas contratações. Eu acho que, de repente, mudando pela base, muda lá na frente. Sabe? Não dentro... Como é que eu posso dizer? Os contratantes mesmo. Olha só, eu quero um trabalho para um filme, mas eu quero todo mundo assim, assim, assado. Sim. Não. É entender que o Brasil ele é muito diverso, os corpos são muito diversos, e as pessoas hoje em dia elas querem se ver representadas no que elas estão consumindo. Então, se o mercado entender que o caminho é esse e resolver abraçar a ideia, aí acho que as questões vão ser inicialmente mudadas. Porque já está mudando, mas ainda está... Em passos de tartaruga. A gente vê muita coisa mudando nesse ritmo. Mas se entender que hoje em dia o outro quer se sentir representado lá, eu acho que dá certo. Isso não é só pro meio da música, não é, eu não tô falando Em tudo. direcionado, eu tô falando Sim. em tudo mesmo. É TV, cinema, show, música. Eles querem se enxergar lá e saber que acho que é uma ponta de esperança de tipo, é capaz, ó, legal. Eu me vejo ali naquela pessoa. Eu acho que seria isso. A gente já falou anteriormente em outro podcast, porque já fiz podcast de mulheres no cinema. Fiz também do Thiago, um ator negro que fez a Máscara de Ferro e acho que também o Rei Leão. Já tinha feito e voltou a fazer o Rei Leão. Acho que foi na Espanha e também aqui no Brasil foi a Uau. última.
E justamente falávamos isso. Ainda estou atrás de uma professora da FAP, que é diretor de teatro e homem trans. Então, eu quero trazer também a visão da transexualidade no audiovisual, porque acho que é o que a gente tem que lutar é justamente porque esses contratantes sejam de toda a comunidade, sejam de toda a diversidade de raças, de sexo e de orientações, porque isso vai ajudar a garantizar que nós sejamos representados nessa tela. Sim, total. Total. E isso, não é? Mientras mais a gente vê isso, o ambiente do trabalho também muda. Né? Esse feedback, as diferentes visões juntas, trabalhando juntos. Completamente. E acho que você é algo que vive, né? Você me fala que é uma família aí. Sim. E todo mundo se respeita. Muita Então, deve coisa. ser muito gostoso essa troca de visões e esse respeito pela individualidade de cada um. Muito, muito. A gente consegue enxergar isso na prática lá, sabe? É tudo muito como eu acho que deveria ser para todo mundo, é o que eu vivo na realidade do meu trabalho, que assim, eu sou muito abençoado de estar numa equipe da qual eu tô. Mas eu sei, a gente, no seu meio de fotógrafo, deve ter umas informações que você consegue, trabalho tal, trabalho Y, ou fulano isso, fulano aquilo. As notícias, elas correm. Então, eu consigo ouvir informações de outros lugares que não são tão legais. Então, se houver espaço para esse entendimento, as coisas vão começar a mudar. Exato. Você existe algum performance ou projeto, além de dançar para Britney Spears, que você não realizou, mas é um grande sonho? Nossa, dançar no VMA foi um sonho não sonhado. Ela participou do americano, né? Sim. Que isso é o mais o top, porque Sim, ela já participou. que era o que ela queria. Que vai sair agora seu documentário Ai, tô doido da pra Anitta, ver. né? Tô doido Que é pra ver. justamente quando ela faz essa troca de chave e vai para Miami a entrar no mercado americano, não é? Eu acho que é. Larissa é, né? Isso, é o outro lado de Anitta. Sim, peraí, vamos repetir. Descarregou? Não sei. Já deu? Puta merda. Tá, vamos tirar essa e vamos terminar. Passa rápido, né? Você vai conversando e vai indo embora. Vamos tirar essa. Me ajuda mais a tirar de lá. Pode tirar? Porque... Desligou, né? Mas não vai ficar só um. A menos que eu coloque essa aqui. Tá, vamos por essa. Se coloca lá atrás. Aumenta um pouquinho o tamanho. A altitude. Gente, tá. Passamos com 29 Meu minutos. Deus. Tá. Tá no segundo podcast já. No segundo podcast já vamos. Vamos falar do... Tá, a gente tava falando... Posso continuar? Vai. Tá. A gente tava falando do... Que vai sair o documentário da Larissa. Sim, o outro lado da Anitta, né? Isso, que justamente fala desse troca nos Estados Unidos, como entrou sua carreira lá. Eu vou ser bem sincero, eu não sei ainda a sinopse, Sim. mas eu sei que eu estou muito ansioso pra ver. Eu amo, eu quero Eu tô assistir muito ansioso pra ver, ainda não sei a sinopse, mas eu quero muito ver. Tom, que conselho, porque a gente passou com bastante tempo, estou tão gostoso. Eu amei, meu Deus, gente, eu tava nervosíssimo, não vou mentir não. Para finalizar, que mensagem você deixaria para quem deseja seguir a carreira da dança, mas tem esse medo dos desafios do mercado e o que vai falar o papai em casa? Bom, gente, eu consigo olhar direto aqui? Pode, claro. Primeiro de tudo, façam aula de dança, porque para você conseguir estar no mercado, você precisa ter bagagem técnica. E para você ter técnica, você vai adquirir isso em aula. Se você escolheu a dança para sua vida, você tem que entender que você vai estudar para sempre. Enquanto você decidir atuar nessa área, você vai precisar estudar. Se você já atingiu um patamar muito maravilhoso, você vai continuar estudando, você vai precisar continuar se reciclando e fazendo aula. Então, façam aula, 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 aula.
de diversas modalidades que vocês puderem. Agreguem técnicas e modalidades e estilos ao corpo de vocês. E façam networking, que é importante. Mas eu acho que mais importante de tudo isso, juntamente com a aula, é não desistir dos sonhos de vocês. A gente que dança sabe o quão difícil que é a valorização de grande parte do mercado, não generalizando, claro, mas assim, a dança ela precisa ainda de mais lutas e você sabe que você vai estar num mercado que você vai precisar batalhar muito. Então, se você sabe que vai trabalhar nesse sentido, corre atrás, se especializa, faça muita aula, conheça pessoas e coreógrafos e não desista do seu caminho, porque hoje pode não ser o que você iniciou sonhando, mas lá na frente pode ser algo tão bom ou melhor para você no seu caminho. Oh, então te agradeço muito. Obrigado, eu amei, gostoso te amei conhecer, demais. bater papo com você. Toda benção e mais sexy ainda por Amém, diante. amém. Por favor, Anitta, consiga que a Britney volte ao mercado e faça essa colaboração. Já pensou? A gente, Meu Deus, eu caio duro. O que você fala de Britney era eu também. Eu era criança viada que estava na minha casa querendo tirar os problemas fora do meu quarto e eu era com meu Walkman. Não vou falar que era Walkman. E Discman, depois Discman ouvindo Britney Spears. A gente passou por tudo isso, né? Então, bom, galera, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos e ativa o sininho para não perder nossos próximos podcasts. Um beijo.